Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Matos, eu sou especialista em comunicação e gestão de pessoas. E é um grande prazer receber você aqui neste módulo de comunicação empática e assertiva. Vamos comigo e eu quero que você conheça um pouco deste mundo da comunicação e como ele pode te ajudar no seu dia a dia profissional. Imagina a seguinte situação. Você recebe não um, mas 3 novos alunos de uma única vez. Aí você se empenha, quer ser super simpático, quer fazer um atendimento muito bacana. E aí você é todo desdobramento em sorrisos, em atenção. Mas será que ficou faltando alguma coisa neste momento em que você recebe esses alunos novos? Eu garanto que sim. Em comunicação, a gente sabe que a efetividade está numa comunicação de mão dupla. Portanto, não é só ser simpático e receber as pessoas. Eu preciso também ouvi-las. Isso vai fazer toda a diferença no momento em que você estiver interagindo com o seu aluno. Vamos entender melhor isso. Essa é a nossa agenda e eu gostaria que você olhasse ela com bastante carinho, porque no final dessa aula você vai estar com muito mais consciência do que é preciso fazer para se comunicar da melhor maneira com as pessoas com as quais você trabalha. Olha só, uma boa aula, um bom treino de educação física, ele acontece quando a gente de fato consegue perceber quando a gente está evoluindo, quais são os pontos principais em que a gente precisa dar mais atenção. E a comunicação é a grande parceira para que você possa explicar tudo isso para aquele aluno que está ali na sua frente com muitas expectativas sobre os resultados que eventualmente você vai trazer para ele. A boa comunicação fideliza. Vamos lá. A gente está só se aquecendo, mas eu já vou pedir para você fazer uma pequena pausa neste vídeo e dar uma olhadinha nessas 6 qualidades de comunicação que eu coloquei para você aí na tela. Eu quero que você analise e veja qual é a que mais se alinha com você hoje. Qual é a sua qualidade mais perceptiva, que você sabe que você é bom nisso? Lá no final da nossa aula, eu vou explicar cada uma das 6 para você. Olha, existe uma máxima que eu quero que você guarde muito bem guardadinho com você, daqui para frente. Comunicação é conexão. Muita gente pode achar que comunicação é falar bem, é falar de uma maneira descontraída, mas olha, a comunicação só vai acontecer quando você entrar em conexão direta com a outra pessoa. E a gente vai entender melhor disso a partir de agora. O que você está vendo aí na tela são os elementos da comunicação. Os 3 elementos principais que acontecem toda vez que a gente se comunica. A gente tem um emissor, claro, é a pessoa que vai mandar a mensagem. A gente tem a mensagem propriamente dita e a gente tem o receptor. E é bom que a gente saiba que 100% da responsabilidade de fazer uma boa comunicação, de se conectar com o outro, é do emissor. Portanto, se você é a pessoa que está passando a informação, já sabe, a responsabilidade é sua. Mas toda comunicação traz também os seus desafios. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para você os 3 principais desafios que a comunicação traz para a gente no nosso dia a dia. Vamos ver, né, se depois, logo na sequência, a gente também encontra a solução para cada um destes desafios. Olha só, é muita informação. O excesso de informação nós chamamos de infodemia. E é isso que acontece com a gente o tempo todo. A gente acaba tendo uma multitarefa, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso acaba atrapalhando a forma como a gente administra a maior parte das coisas com que a gente interage. Então, há uma avalanche de conceitos, há uma avalanche de informações que acontecem o tempo todo e que chegam por vários caminhos. Como é que a gente pode organizar melhor isso? Como é que a gente faz para administrar cada uma dessas informações? Porque, claro, né, além daquela conversa junto com o seu aluno, tem ali o barulho em volta da gente, tem também o celular, tem o WhatsApp, tem 1000 coisas que estão chamando a nossa atenção. Como é que a gente administra tudo isso e dá conta de dar realmente resposta a cada um desses estímulos de comunicação da melhor maneira possível? Este é o primeiro desafio. Já no segundo desafio, aqui a gente encontra a maneira de interpretar as informações como sendo uma barreira
Uma barreira como, né? Se a gente está falando e a pessoa está ouvindo. Olha, cada um de nós tem experiências de vida diferentes. Tem ali repertórios de vida diferentes e tem também significados que a gente dá para determinadas situações, ainda que elas sejam muito parecidas ou mesmo iguais, diferentes de uma pessoa para outra. Por quê? Porque a gente viveu situações diferentes. E pode ser que você esteja falando, por exemplo, de algum conceito como sobrecarga. Sobrecarga, para mim, é uma coisa, talvez para aquele aluno seja outra. E por isso que a gente sempre está lembrando que a conexão, na hora de se comunicar, ela é fundamental. Sem ela, eu não vou ter certeza se de fato a pessoa está entendendo aquilo que eu estou falando. Muitas palavras trazem muitos significados. Algumas são muito carregadas deles. Como, por exemplo, qualidade, como, por exemplo, muito cedo. Muito cedo para mim pode ser 6 da manhã. Para você pode ser 9 da manhã. Portanto, quanto mais a gente puder ser claro e objetivo naquela comunicação, melhor. Em comunicação a gente sempre diz, olha, o óbvio precisa ser dito. E o terceiro desafio é justamente estar atento a todas as informações. Ser capaz de perceber todas as sutilezas, tudo aquilo que acontece enquanto a pessoa está conversando, para além da simples fala com ela. Por exemplo, às vezes o seu aluno pode estar assim, demonstrando uma falta de interesse. Mas será que na hora que ele chegou, você perguntou se estava tudo bem com ele? Se ele passou uma noite boa ou um dia bom, se foi tudo bem, se ele dormiu bem, se ele está com alguma preocupação, se está tudo certo. Às vezes a gente percebe que o outro assim não está tão bacana, mas a gente não tem essa preocupação de perguntar. E aí a gente se fixa na aula e diz assim, bom, agora é a hora da aula, ele que desligue. Olha, às vezes isso não funciona. Né? Não é só a motivação do aluno, ele precisa de algo mais, que é a empatia. Que é você perceber que ele, de fato, está precisando ali, às vezes, de uma, duas, três palavrinhas que possam renovar aquela motivação dele. Então, quando o aluno está sem interesse, perceber ou perguntar, interessar-se por ele, também é comunicação. Uma outra questão são os códigos ou os canais errados. Às vezes, a gente não está conseguindo propriamente explicar da melhor maneira um determinado exercício ou o resultado que esse exercício vai ter. Daí entra uma coisa muito importante que é a gente melhorar o nosso vocabulário. E a gente não precisa falar difícil para isso. Muitas vezes é a gente saber falar a mesma coisa de formas diferentes. E isso ajuda muito. Mas é claro que para a gente fazer isso, a gente vai precisar de um esforço. E a gente vai falar de soluções já já. Além disso, a mensagem sem clareza também pode ser um ponto que às vezes a gente tem dificuldade de passar por ele. Nesse caso, pode ser que a pessoa esteja ali com algum problema e a gente é incapaz de trazer um pouco mais de clareza para aquela interação. Digamos que a pessoa chegue dizendo que está com uma dor na perna. Olha, a perna é uma coisa muito ampla, né? Pode estar com dor na coxa, pode estar com dor no tornozelo, no joelho, enfim. Quando a gente é capaz de decompor um problema ou uma situação para que a gente possa clarear aquela situação, fica muito mais fácil. Este pode ser um dos problemas também na nossa comunicação. E, finalmente, não considerar quem é o aluno. A consideração do aluno passa por você perceber se aquele aluno tem bastante conhecimento sobre a educação física, se ele não tem nenhum conhecimento, se ele precisa de mais exemplos para poder compreender aquilo que você está falando, ou se só de você explicar uma única vez, ele pega aquilo rapidamente e já sai fazendo o exercício. Considerar a pessoa que está na sua frente também é comunicação. Eu quero destacar para você ainda uma questão muito importante na nossa comunicação, que é a nossa atenção. Olha, hoje a atenção é uma coisa tão importante que ela está valendo mais do que falar eu te amo. Olha, eu garanto isso para você. Portanto, se eu pensar em atenção, em dar atenção a alguém, eu preciso pelo menos estar presente, de corpo e de mente. Ou seja, a pessoa precisa olhar para mim e perceber que eu estou compreendendo claramente aquilo que ela está me falando.
Eu vou trazer a figura aqui do William James, um psicólogo americano. Na verdade, ele era um filósofo e ele trouxe um dos primeiros programas de psicologia para os Estados Unidos. E ele traz uma frase muito interessante para a gente refletir junto com ele. E a frase é: a cada minuto, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Vou repetir: a cada minuto, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Isso significa que se você não estiver presente, prestando atenção, aquilo que seu aluno está falando simplesmente não existe para você. Vai entrar por aqui e sair por ali. Estar presente é fundamental. E eu não quero que você esqueça essa frase de jeito nenhum. Comunicação é conexão. Guarda ela aí.